Bom, o Antônio Carlos Rocha, nosso amigo, manda um abraço para você, Falcone. Obrigado. O Jorge Capaz, ouvinte todos os sábados do programa, lá do Tomé Nogueira também, te manda um abraço. São vários os abraços aqui que você está recebendo e o programa também. E a Maria Aparecida, lá do bairro Bela Vista, ela faz uma pergunta que de alguma forma está relacionada nisso que a gente acabou de falar. Né, do centro espírita como tratamento, né, para algum tipo de doença. Mas olha, a pergunta dela é o seguinte, que é uma letra muito bonita do Fontanella, né? E assim, nós damos os parabéns a ele. Vamos demorar aqui uns 3 programas para poder traduzir. As 3... Tá, é o seguinte... Há 3 anos, é uma moça, tá? Uma mulher. Há 3 anos, ela fica menstruada, tem o fluxo menstrual sem parar. Sem parar. Né? Ela já tomou todos os medicamentos, já procurou vários médicos, já fez vários exames e aparentemente o seu aparelho reprodutor, útero, ovário, né? Tá tudo certinho. Sim. Mas ela menstrua e, né? Normalmente você fica 3 dias constante há 3 anos. Eu atendo muitas pessoas com essa realidade. E aqui ela quer dizer o seguinte: se na medicina, digamos, convencional, ela ainda não achou um caminho, né? Será que há aqui um fundo espiritual, kármico? O que ela deve fazer? Se os tratamentos convencionais não atenderam ao retorno da sua regularidade mensal no fluxo menstrual, pode ser que haja um fator espiritual. Generalizar, corremos o risco de errar. Então pode ser que haja a presença de um espírito ou mais espíritos influenciando o seu centro glandular, seu sistema glandular, e a partir daí desequilibrando toda essa parte hormonal. Procure uma instituição espírita das várias em Leopoldina que possam te atender. Faça um tratamento espiritual, passes, água fluidificada, culto do evangelho no lar. Aumente o seu padrão de oração, melhore a sintonia com a sua espiritualidade, não é isso? E a partir daí você vai se fortalecer espiritualmente. A água fluidificada, a água é o elemento mais fácil de ser magnetizado na natureza do planeta Terra e você poderá colher benefícios extraordinários. Além disso, você continue com o tratamento médico, você precisa de uma reposição de vitamina K, precisa de alimentos ricos em ferro, em mineral, para repor todo esse fluxo sanguíneo que está acontecendo. Acompanhe com os exames de sangue para ver as taxas de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e tudo mais. O centro espírita não é concorrente do hospital, não é concorrente do médico da terra. O centro espírita é para tratar dos assuntos espirituais, mas pode ajudar também até nos assuntos materiais, quando haja espaço e condição para isso. Então, eu te aconselho, continue com os tratamentos com os profissionais de saúde da área de GO, ginecologia e obstetrícia. Mas, busque o centro espírita. Melhore seu padrão de oração, melhore a sua higiene mental, emocional, religiosa, abra sua mente para que os bons espíritos, observando a sua mudança vibracional, o seu interesse em crescer e aprender, possam utilizar todo o seu potencial em favor da sua paz, da sua saúde e, através de você, da paz e da saúde de todas as criaturas com quem você convive. Você merece, o universo agradece. Faça acontecer. Exatamente. Exatamente, porque ela se revolta, né? Ela fica sempre aborrecida, não é algo confortável de jeito nenhum. Exatamente. E a gente pode, aproveitando aqui a questão da Maria Aparecida, colocar uma outra também. Existiriam casos em que certas situações acontecem na família, né? Para chamar a atenção daquela família
para voltar-se para a espiritualidade? Perfeitamente. Quando alguém numa família sofre o processo da perturbação espiritual, popularmente conhecida como obsessão, Allan Kardec vai tratar disso no Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões, não é isso? O que acontece? Não é aquela pessoa que está perturbada apenas, é toda a família que está perturbada. Dessa forma, é necessário o tratamento espiritual da família, não é isso? Quando uma lâmpada se acende, atrai as mariposas à noite. Então, quando alguém acende comportamentos inconvenientes, atitudes inconvenientes, há que notar os processos da educação, do clima espiritual da família, e há, por isso, a necessidade de todos os familiares entrarem no processo de reeducação. É muito comum. Antigamente, havia a lavadeira, que vinha na sua casa, pegava a trouxa de roupa suja, levava para casa para lavar e entregava a trouxa de roupa suja da semana passada. Então tem gente que acha que o centro espírita é um tanque, é uma máquina de lavar roupa, é uma lavadeira para lavar a roupa suja dos outros. O que acontece? Eu chego com meu filho com problema espiritual e entrego no centro espírita, eles dão um banho nele, uma lavagem nele e está tudo limpo. Não, é lavar a roupa da família toda. A lavadeira não lavava a roupa dessa ou daquela pessoa só da família, lavava a roupa da família toda. Quando a obsessão bate na porta do seu lar, quando a dor espiritual bate na porta do seu lar, é para todos da casa, estão sendo chamados ao reencontro com Jesus, ao reencontro com a espiritualidade, ao reencontro com o ego superior, ao reencontro com Deus. Pode ter certeza disso. Aquela criatura é a ponta do iceberg, mas o iceberg todo precisa de tratamento. Armando, aproveitando aí o questionamento dessa nossa ouvinte, a literatura espírita encontra diversos fenômenos relativos a situações semelhantes a essa ou a outras, e que com a continuidade do estudo e o conhecimento e o exercício da mediunidade, certos fenômenos cessaram. Sim. É possível isso, não é? Perfeitamente. Ser uma mediunidade, não é? Ou essa mediunidade está ligada também ao karma dessa pessoa, e essa situação aflitiva, né, está ligada ao karma dessa pessoa, e com o trabalho no bem, esse fluxo, essa situação desapareceu. É possível isso? Perfeitamente. O que acontece? Onde existe... Emmanuel diz o seguinte: não combata, não fale mal da treva, não combata a escuridão. Acenda uma vela, acenda um pau de fósforos, acende uma lamparina, acende um lampião. Aqui nesse momento no estúdio, nós estamos com 2 lâmpadas fluorescentes fortes nos iluminando. Se faltar energia aqui e um de nós 4 riscar um pau de fósforos, aonde a claridade do pau de fósforos atingir, as trevas são dissolvidas. Não existe treva, Paulo. Treva é a ausência da luz. Não existe doença. Doença é a ausência da saúde. Nós precisamos buscar a solução e não a crise. Se você, se eu, se a pessoa, os ouvintes que estão nos ouvindo, estão enfrentando algum tipo de crise, crise emocional, crise financeira, crise espiritual, crise religiosa, crise conjugal, crise familiar, seja o que for, falar na crise não melhora nada. Nós precisamos buscar a solução. Tem uma goteira em cima da sua cama, Paulo. Adianta você ficar falando da goteira? Qual que é a solução? Numa emergência, colocar um balde, uma bacia debaixo da goteira para não molhar a cama inteira. Mudar a cama de lugar, outra solução. Mas a solução correta é, assim que a chuva passar, providenciar um pedreiro ou você mesmo subir no telhado, buscar alguém que saiba fazer isto, porque se for subir também uma pessoa que não sabe mexer, ainda cai da escada, quebra a perna, o pescoço e morre. E arrumar as telhas. Quando alguém está enfrentando um problema de ação ostensiva dos espíritos, não adianta ir na farmácia buscar analgésico. Não adianta ir no dentista fazer um check-up dentário.
Não adianta ir no cardiologista ou no clínico geral pedir exames. Precisa do tratamento com alguém que entenda das realidades espirituais. Por isso o centro espírita, além de ser escola, é hospital, é pronto-socorro, é o auxílio integral à pessoa que está com influência espiritual. Agora, nestes 43 anos de mediunidade contínua, nós temos observado o seguinte: um número muito expressivo de pessoas tem influência de perturbação espiritual, como um despertamento, como um momento de desequilíbrio dele ou da família. Vai ao centro espírita, faz o tratamento, melhora a higiene, muda os comportamentos e nunca mais tem sensação nenhuma mediúnica. Sim. Mediunidade não é castigo. Mediunidade não é o único caminho para você se reequilibrar disso ou daquilo. A mediunidade, para aqueles que têm o compromisso de exercê-la na doutrina espírita a serviço do bem, não é isso? É um trabalho extraordinário de autoconhecimento, de crescimento. Mas nem todo mundo tem a necessidade de trabalhar essa mediunidade ostensivamente em torno de uma reunião mediúnica. Reeducado, mudado o comportamento, um número muito grande vai trabalhar em setores da casa espírita, em outros setores da religião. Aproveitando isso aí, Falcone, primeiro a Wanda, lá do Pedro Brito, está parabenizando também o programa, e ela fala que a humildade sempre. A humildade sempre. Perfeitamente. Né? Deve ser em todos os sentidos. Bem-aventurado aqueles que buscam, está nas 8 bem-aventuranças, o caminho para falar que o Espiritismo é bom. Eu volto a dizer o princípio do programa de hoje. Eu não tenho que apontar os equívocos de qualquer religioso ou de qualquer religião. Eu tenho que simplesmente mostrar que o Espiritismo é bom, sendo bom. Sim. Falar que o Espiritismo é uma doutrina de iluminação, demonstrando que eu estou iluminado. Uhum. Não é isso? Sim. Então, a humildade é de reconhecer que eu não sou o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. Deus não está só comigo. Deus está até com a formiga que está cortando a roseira do seu jardim. Porque ela está fazendo aquilo para sobrevivência da sua comunidade. Deus está na cascavel que dá o bote e pica a criança ou adulto e mata. Porque a cascavel está defendendo o território dela. Se você está num território que tem cascavel, tome providências. Não é isso? Deus está presente em tudo. Agora, se eu acho que só eu salvo, só eu tenho a verdade, só a minha religião é boa, só a minha instituição é que é nobre, está demonstrando que tem alguma coisa errada. Só eu que sou bom, o resto do planeta precisa de mim. Se eu morrer, vou fazer uma falta, menina. Então, temos que ter cuidado. Mas, tudo bem. Só voltando então à pergunta aqui da ouvinte. Você falou que às vezes há uma perturbação, né, chamada Sim. aí de mediúnica, uma obsessão, e depois aquilo ali passa, né? A pessoa se reequilibra. Perfeitamente. O contrário também acontece, ou seja, você pode se tornar médium desta ou daquela, deste ou daquele fenômeno, frequentando o centro. Deu para entender? A mediunidade não é acrescida como um prêmio, como uma compensação por você frequentar o centro espírita. Nós na FEAC, por exemplo, temos mais de 500 trabalhadores. Trabalhadores voluntários ativos no bem. Uhum. Nós temos pessoas que estão hoje no trabalho mediúnico que chegaram a casa em estado de perturbação. Uhum. Primeiro foram levadas aos grupos de estudos, foram levadas ao trabalho voluntário no bem e demonstrando perseverança em manter comportamentos de alto equilíbrio, abstendo-se dos vícios legais e ilegais, não é isso? Mudando o seu padrão de conduta pessoal. Essas criaturas foram pouco a pouco sendo educadas e algumas estão na área mediúnica, outras não. Temos companheiros que nunca pensaram em mediunidade e que a partir do momento em que começaram a estudar a doutrina espírita, começaram a perceber algumas coisas.
Agora não tem como assim, eu quero ser médium, eu quero ter o dom da mediunidade. Mediunidade faz parte do seu programa reencarnatório. O seu corpo precisa, o seu timo, a glândula timo, a tireoide, a pineal, quando é feito o seu mapa do seu próprio organismo, da sua próxima constituição orgânica, ele terá que ter ressonâncias. Não adianta você ter uma televisão preto e branco na sua casa. Hoje ninguém mais tem televisão preto e branco. Nós, eu e o Paulo, que lembramos disso ainda. Muito bem. Se o programa está sendo transmitido a cores, a televisão precisa de ter componentes nela para decodificar a onda televisiva em imagem a cor. Se você não tiver uma televisão a cores, você pega o programa, mas em preto e branco. Por isso, se o seu corpo tiver uma constituição de uma TV preto e branco, você não vai conseguir captar mensagens, informações que venham a cores. Eu não sei se deu para entender a metáfora.